Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Barros. Esta é a disciplina de Bioquímica ministrada para o curso técnico em Biotecnologia integrado ao ensino médio. Essa é a nossa aula de número 12, onde nós estaremos estudando lipídios, obtenção, biossíntese e degradação. Como nós já estudamos lá ainda no primeiro e segundo bimestre, os lipídios eles são uma classe de compostos bastante variada, caracterizada por serem insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos não polares. Então, como nós vimos lá, nós temos diferentes tipos de lipídios, como ácidos graxos, colesterol, fosfolipídios, esfingolipídios, mas todos estão na mesma classe. Eles apresentam até 2 vezes 25 mais energia do que os carboidratos, como nós veremos na aula de hoje. A unidade fundamental dos lipídios são os ácidos graxos, são ácidos orgânicos, porque são ricos em carbono e hidrogênio, né? De cadeia longa, de 4 a 24 átomos. E eles são encontrados na natureza ligados covalentemente a diferentes classes de lipídios, como já vimos nas aulas sobre lipídio. Bom, o ácido graxo ele tem uma cabeça, que é um grupo carboxila, uma cauda hidrocarbonada, né, que pode ser muito grande, de 4 a 24 carbonos, e no final da cauda um grupamento metila. Nós vimos também que existem ácidos graxos saturados, que são aqueles que não têm duplas ligações, por exemplo, o ácido esteárico. Isso faz com que esses ácidos eles tenham um melhor empacotamento molecular. Desta forma, esses ácidos eles estão no estado sólido em temperatura ambiente. Veja só o ponto de fusão do ácido esteárico altíssimo, somente acima de 70 graus. E existem os insaturados, que têm uma insaturação ou mais insaturações, que são as duplas ligações entre carbonos, como vemos aqui. Quanto mais insaturações, menor o ponto de fusão. Quer dizer que esse ácido ele tem a característica de estar na forma líquida em temperatura ambiente. A estrutura pela qual os ácidos graxos se organizam para armazenamento é os triglicerídeos, que é a junção de três ácidos graxos, olha, um, dois e três, com um açúcar do tipo glicerol, certo? Então, esses triglicerídeos são armazenados lá no tecido adiposo, que é aquele tecido abaixo da pele, né? Um tecido branco, rico, então, em triglicerídeo. O nome das células são as células adipócitos, ok? Qual a função do triglicerídeo? Armazenamento de energia e isolamento térmico. Como que como que ocorre a absorção dos ácidos graxos? Então, pela alimentação nós temos acesso aos triglicerídeos, também ao colesterol, aos esfingolipídios, e esses ácidos lipídios, né, como um todo, caem no nosso trato gastrointestinal, chegando lá no duodeno, a vesícula biliar, ela secreta os sais biliares. Essa vesícula biliar, ela é um órgão anexo ao fígado. O fígado produz os sais biliares e armazena na vesícula biliar. E aí ela secreta aqui dentro do trato gastrointestinal, né, na primeira parte do intestino delgado. E esses sais biliares, eles vão emulsificar as gorduras. O mesmo fenômeno que acontece quando você coloca detergente com a gordura. Você vê que começa a formar micelas de gordura, dissolvendo essa gordura. Então, o papel dos sais biliares é justamente esse, dissolver a gordura para que lá na frente ela possa ser absorvida. Então, esses lipídios começam a se desagregar por conta da emulsificação pelos sais biliares. As lipases intestinais degradam os triglicerídeos, liberando os ácidos graxos, então libera os três ácidos graxos. E esses ácidos graxos são capturados pelas células da mucosa intestinal e depois nessas células novamente convertidos em triglicerídeos e acoplados a proteínas, como a poliproteína C2, para então formar uma proteína bem grande chamada quilomicro, que é uma proteína cheia de triglicerídeo.
E aí essa proteína ela sai pelo sistema linfático, né? E chega na corrente sanguínea e atingindo a corrente sanguínea, ela chega a todos os tecidos distribuindo então o triglicerídeo. Lá no tecido adiposo, né? Ou melhor, né? Antes de adentrar o tecido adiposo, a, as lipases começam a quebrar esse triglicerídeo para liberar os ácidos graxos, que aí sim são absorvidos pelo tecido adiposo e podem ser utilizados para o armazenamento ou para a quebra para a produção de energia, lá no tecido adiposo, certo? Então, o tecido adiposo é o principal receptor dos triglicerídeos, por isso que é o tecido que armazena essas moléculas. Aqui é a nossa pergunta de número 1. A pergunta de número... continuando, né, o assunto, falando sobre a degradação de gorduras, então nós temos aí os triglicerídeos armazenados no tecido adiposo e agora chegou a hora de degradá-lo para a produção de energia. Como que ocorre? A primeira reação se dá pelas lipases, que são enzimas que quebram lipídio. Então, quebram o triglicerídeo, liberando 3 ácidos graxos e o glicerol, certo? E aí esses ácidos graxos e os glicerol são liberados na corrente sanguínea e vão ser absorvidos por outras células, especialmente os hepatócitos. Então, nós temos o glicerol, que deve ter um destino, e o ácido graxo, que deve ter outro destino para o metabolismo. O glicerol, como eu disse, é um carboidrato, uma triose. Então, ele é convertido a gliceraldeído 3-fosfato e processado na glicólise ou utilizado para a produção de glicose por uma via chamada gliconeogênese, que é uma via no qual o organismo produz glicose por vias não glicolíticas. E o ácido graxo, ele vai ser oxidado a acetilcoenzima A, podendo seguir para o ciclo de Krebs e convertido em corpos cetônicos, como veremos. Então, o glicerol, que caiu na corrente sanguínea e chegou na célula, ele vai ser transformado em gliceraldeído 3-fosfato. Então, o glicerol ele vai receber um fosfato orgânico, não é? E aí ele se transforma em glicerol 3-fosfato, porque ele recebeu um fosfato orgânico. Quem faz isso é a enzima glicerol quinase. Depois ele vai perder hidrogênio. Quem vai fazer isso é a glicerol 3-fosfato desidrogenase. Então ele perde o hidrogênio e aí desta forma ele reduz uma NAD para NADH e transforma-se assim em dihidroxicetona fosfato. E aí aquela mesma enzima, triose fosfato isomerase, aquela mesma enzima do ciclo da glicólise, vai transformar a dihidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. E pronto, gliceraldeído 3-fosfato pode ser convertido posteriormente em piruvato. O piruvato pode ser convertido em acetilcoenzima A e entra no ciclo de Krebs. Então, esse é o caminho do glicerol. E os ácidos graxos? Bom, então, os ácidos graxos eles vão para o metabolismo dos ácidos graxos, que é o ciclo de Leiden, ou beta-oxidação. Aqui em rosa é o ácido graxo. Aí você pode estar pensando, uai, mas ele não é grandão, não tem uma cadeia de 4 a 24 carbonos? Sim, pessoal, mas para ficar mais fácil para entender, a cadeia foi resumida aqui, ó, foi colocado um Rzinho, mas entenda que aqui tem uma cadeia de carbonos, certo? De hidrocarbonetos. Muito bem. Então, olha, o ácido graxo, para ele ser degradado, ele precisa ser ativado. Então, é necessário que tenha uma coenzima A ligada ao ácido graxo e ele se transforma, então, em acil-CoA. A primeira reação que ocorre é esse ácido graxo receber um fosfato a partir de uma molécula de ADP. Quem faz isso é a acil-CoA sintase. Adiciona um, um fosfato, né? Na verdade, um AMP, né? Uma adenosina monofosfato no ácido graxo e agora ele é o acil-adenilato. E aí, em seguida, a mesma enzima, né? Ela vai e adiciona a coenzima A no ácido graxo, liberando o AMP, né? Adenosina monofosfato sai fora, e aí fica só mesmo o ácido graxo e a coenzima A, que recebe o nome de acil-CoA.
Pronto, o acil-CoA é a forma ativa para que ocorra a metabolização do ácido graxo. Bom, esse ácido graxo, então, ele precisa sair do citosol, que é o citoplasma, para dentro da membrana. Como que isso ocorre? Existe uma transportadora chamada carnitina. Carnitina é uma molécula, essa molécula aqui, que vai se ligar ao acil-CoA e transportar ele entre as duas membranas da mitocôndria. Como que isso ocorre? A carnitina, ela vai se ligar à molécula. Olha só, aqui eu tenho o acil-CoA. A carnitina vai se ligar na molécula expulsando a coenzima A. E aí fica o acil-carnitina. Tá vendo? A carnitina entra no lugar da coenzima A, certo? E quem faz esse processo, né, é a carnitina aciltransferase 1. E aí agora o acil-CoA carnitina, que é a ligação da carnitina com o grupo acil, ele consegue passar pelas membranas, como vocês podem ver aqui. Na segunda membrana tem um outro transportador e aí ela entra, né, com o acil-carnitina para dentro da matriz da mitocôndria. E lá acontece o reverso. A carnitina sai, a coenzima A entra e aí deixa de ser acil-carnitina e volta a ser acil-CoA, certo? Então é só uma troca. A carnitina faz uma troca com a coenzima A aqui fora, carrega o ácido graxo lá dentro e depois troca de novo com a coenzima A e volta para carregar mais ácido graxo. Enquanto isso, esse ácido graxo recebeu a CoA, ficou chamando-se acil-CoA. Muito bem. E agora, a beta-oxidação dos ácidos graxos. Agora os ácidos graxos já estão dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, e eles precisam ser quebrados. Essa beta-oxidação é a quebra dos ácidos graxos a cada 2 carbonos para liberar um acetil-coenzima A, certo? São 4 reações, como veremos adiante, para que a cada 2 carbonos é realizada uma quebra para a liberação da acetil-CoA. Vai depender do tamanho do ácido graxo. Dependendo do tamanho do ácido graxo, você pode liberar 8, você pode liberar 20 acetil-CoA a partir de um único ácido graxo na beta-oxidação. E aí essa acetilcoenzima A entra lá no ciclo de Krebs produzindo NAD/FAD. Aqui também na beta-oxidação é produzido NAD/FAD. Essas duas moléculas vão lá para a cadeia transportadora de elétron. Então veja que a acetilcoenzima A é o link entre a beta-oxidação e o ciclo de Krebs. E as duas, e esse processo, né, esses dois processos vão fornecer NADH e FADH2, que vão mover a cadeia respiratória lá nas mitocôndrias, né, na fosforilação oxidativa. A primeira reação da beta-oxidação é a reação na qual a enzima acil-CoA desidrogenase ela utiliza a FAD para remover hidrogênio, convertendo o acil-CoA em trans-delta-2-enoil-CoA. Então veja só, aqui eu tenho um acil-CoA. Aí você pode perguntar, poxa professor, mas o senhor está chamando de acil-CoA e aqui está palmitoil-CoA. Porque acil-CoA é um nome genérico, independente do ácido graxo. Aqui o autor ele traz um ácido graxo específico, o ácido palmítico. Então o nome ficaria palmitoil-CoA, tá bom? Então, esse acil-CoA ele vai perder um hidrogênio, fazendo com que uma NAD seja reduzida. Olha, ela está aqui NAD e se torna NADH2 recebendo hidrogênios da molécula. Quem faz isso é a acil-CoA desidrogenase e agora a molécula se chama trans-delta-2-enoil-CoA. Então aqui a gente já ganha alguma coisa, já ganha FADH2. A segunda reação, a trans-delta-2-enoil-CoA, recebe água, é uma reação de hidratação e assim se transforma em Lb-hidroxiacil-CoA, certo? Então, olha, hidroxila entrou aqui, né? O outro hidrogênio entrou aqui. Então, ela recebeu água, ela hidratou, transformando-se em L-beta-hidroxiacil-CoA. Quem faz isso é a enzima enoil-CoA hidratase. A terceira reação, a Lb-hidroxiacil-CoA, ela perde, né, mais uma vez um hidrogênio, de novo para NAD,
se transformando em NADH2, certo? E agora você não tem mais a LB-hidroxiacil-CoA, você tem o beta-cetoacil-CoA, certo? Quem faz isso é a enzima beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. Então aqui nós ganhamos mais uma NADH2. E a quarta reação, por último, nós temos a quebra da molécula no segundo carbono, a contar da cabeça, para liberar a acetilcoenzima A. Quem faz isso é a enzima tiolase, certo? Além disso, ela quebra, liberando a acetilcoenzima A e adiciona uma nova coenzima no restante da molécula. Lembra que aqui é o ácido graxo, aqui é a cauda dele. Então, olha, recebeu mais um CoA. A cabeça que ficou recebeu mais uma coenzima A. Então, eu ainda continuo tendo acil-CoA aqui, só que sem dois carbonos que foi utilizado para formar acetil-CoA. Então, quebra somente a cabeça, liberando a acetil-CoA, certo? Ao mesmo tempo, essa mesma enzima já coloca uma coenzima A no restante, no que ficou, para que o ciclo se repita até que você consiga quebrar por inteiro toda a molécula de ácido graxo. Então tá aqui, olha, as 4 fases. Então o ciclo ele é um ciclo rotativo. A cada 2 carbonos você tem a liberação de uma acetilcoenzima A, certo? Até que você não tenha mais carbono. Qual é o saldo da beta-oxidação? Então é uma acetil-CoA, um NAD e um FAD, vezes o número par de carbonos que a molécula tem. Por exemplo, o ácido palmítico, aquele que nós estávamos vendo, ele tem 16 carbonos. É só contar aqui que vocês vão ver que tem 16. Então, ele rende 8 acetilcoenzima A, porque uma acetilcoenzima tem 2 carbonos. Então, 16 dividido por 2 deu 8. Só que ele só vai render 7 NAD e 7 FAD, porque quando chega, a beta-oxidação, quando chega aqui, olha, nesse antepenúltimo carbono, pronto, o que sobra aqui, né, depois da reação lá da tiolase, o que sobra aqui já é o acetil-CoA, então não repete mais o ciclo com a cauda. Então, não vai produzir mais NAD e FAD. Então, são 8 acetil-CoA, menos uma NAD, menos uma FAD, que dá 7 NAD, 7 FAD. Aí, olha, esses NAD e FAD vão lá, ou melhor dizendo, esse acetilcoenzima A vai lá para o ciclo de Krebs. Então, 8 acetilcoenzima A produzem 24 NAD e 8 FAD lá no ciclo de Krebs. Por quê? Porque a cada acetil-CoA você tem 3 NAD produzida lá e 3 FAD produzida lá, certo? Além de 8 GTP. Eu somando as NAD e as FADs aqui e somando o GTP, eu chego nesse valor total aqui. E aí, cada NADH produz até 3 moléculas de ATP, enquanto cada FAD produz 2. Então, olha só, 31 vezes 3, 93 moléculas de ATP lá na fosforilação oxidativa, para onde vai as NAD e as FAD, né? 15 FADH2 produz 30 ATPs. Somando com os 8 GTP, eu tenho 131 moléculas energéticas, 131 ATP. Lembra de quanto que a glicose produz, a glicólise produz, né? Ou a oxidação completa de um carboidrato, contando glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Então lá é de 36 a 38. Então uma molécula de glicose rende de 36 a 38 moléculas de ATP, de energia, enquanto uma única molécula de ácido graxo rende 131 moléculas de ATP. Então veja um dos motivos pelos quais os ácidos graxos são armazenados em todos os seres vivos, né? Nos animais em especial, porque eles são muito energéticos. O corpo ele vai armazenar o que é mais energético e priorizar em quebrar o que é menos energético. Aqui uma pergunta muito importante. E falando ainda sobre a beta-oxidação dos ácidos graxos, né? Quando eles são saturados, eles seguem normalmente. Quando eles têm insaturação, eles precisam quebrar essas insaturações. Aí entra a enoil-CoA isomerase. Quando eles são polissaturados, são duas enzimas, a enoil-CoA isomerase e a dienol-CoA redutase. São enzimas que vão quebrar essas insaturações para que possa seguir normalmente a beta-oxidação. Bom,
A beta-oxidação ela ocorre todos os dias, todos os tempos, principalmente quando você está em exercício, né? Então, esse triglicerídeo vai ser degradado em ácido graxo, o ácido graxo vai chegar nos tecidos para ser metabolizado, produzindo acetil-CoA, que vai por ciclo de Krebs, produzindo NAD/FAD, que vão lá para a beta-oxidação e que produzem energia, certo? Só que quando você produz em excesso acetilcoenzima A, você tem a formação de corpos cetônicos. Ele é uma forma de transporte da acetilcoenzima A. Imagina que o fígado, você está numa condição, por exemplo, onde você está naquela dieta da lua, aquela dieta maluca lá da internet e tal, que tira todos os carboidratos. O teu corpo não vê outra saída a não ser recrutar todos os lipídios, né? Os ácidos graxos em especial. E aí o fígado começa a quebrar esses ácidos graxos. Tudo que chega lá ele vai metabolizar. Só que é muito ácido graxo. Veja que o ácido graxo é muito energético em relação à glicose. E aí, aquela quantidade de acetil-CoA produzida pelo fígado não é suficiente para que ele consiga produzir ATP. Então ele começa a liberar acetilcoenzima A no sangue na forma de corpo cetônico, na esperança de um tecido usar esse corpo cetônico para produzir energia. Então é uma forma dele jogar acetil-CoA na corrente sanguínea para que chegue em outros tecidos. Imagina o cérebro que requer bastante de glicose, né? Então, 70% pelo menos da glicose que cai na corrente sanguínea é requerida pelo cérebro para que possa continuar suas funções. Então, na ausência, ele vai precisar desses corpos cetônicos para continuar funcionando. Como que ocorre a formação dos corpos cetônicos? Olha, eu tenho duas acetilcoenzima A. A tiolase, olha, vai tirar a coenzima A daqui e forma o acetoacetil-CoA. Essa é a primeira reação. A segunda reação, o acetoacetil-CoA, ele vai passar pela ação da HMG-CoA sintase, certo? Que vai juntar, veja só, o que ela faz. Ela vai condensar um éster de acetil-CoA com acetoacetil-CoA. Então, ele vai juntar mais uma molécula de coenzima A aqui. Então, foram 3 moléculas de acetil-CoA juntando, formam o beta-hidroxil, beta-glutamil, beta-metilglutaril-CoA. Então, são 3 moléculas de acetilcoenzima A. A terceira reação, a enzima MHG-CoA-liase, ela vai catalisar a quebra do beta-hidroxi beta-metilglutaril-CoA, certo? Em acetil-CoA e acetoacetato. Ó. Então, juntou na reação, na segunda reação, na terceira, é quebrado, liberando o acetil-CoA e o acetoacetato. E aí a quarta reação, a enzima delta-B hidroxibutirato desidrogenase utiliza o NADH para reduzir o acetoacetato em delta-B hidroxibutirato. Então, olha só, tenho aqui o delta-B hidroxibutirato e a acetona, que são os corpos cetônicos, certo? Então, esses 3 caras aqui são chamados de corpos cetônicos. O acetoacetato, lá advindo da terceira reação, e na quarta reação, a utilização dele, né, para transformar-se em delta-B hidroxibutirato e acetona, certo? Então, são essas as moléculas que o fígado vai liberar na corrente sanguínea para que chegue em algum tecido. Aqui resumido, aqui a pergunta. E a degradação dos corpos cetônicos nos tecidos? Quando eles chegam lá, eles precisam voltar a ser acetilcoenzima A para poder entrar no ciclo de Krebs, para poder produzir NAD/FAD, para poder ir lá para a fosforilação oxidativa. Então, a reação é uma reação contrária. Olha. O delta-B hidroxiacilbutirato ele vai se transformar em acetoacetato. O acetoacetato vai se transformar em acetoacetil-CoA. Aí depois o acetoacetil-CoA vai ser quebrado em duas acetilcoenzima A, que entra no ciclo de Krebs. Então, a reação contrária. O que acontece no fígado, nos tecidos vai acontecer de forma contrária para que o tecido receba, então, os seus 2 acetilcoenzima A. E aí, qual o problema dos corpos cetônicos? O nome já diz, né? Quando esses corpos cetônicos eles chegam na corrente sanguínea, eles acidificam o pH do sangue, né? E isso pode levar a um coma cetônico.
Veja, o pH do sangue é um pH entre 7,2 e 7,4. Se você acidifica um pouquinho o pH do sangue, algumas enzimas já não funcionam da mesma forma. Lembra que uma das condições para a enzima funcionar é a manutenção do pH, temperatura e cofatores, né? Desta forma, esses corpos cetônicos eles podem levar o indivíduo a um coma cetônico por conta disso, pela acidificação do sangue, certo? O que pode causar uma cetose? Jejum prolongado, dieta pobre em carboidratos e a diabetes mellitus, né? Por isso que o hálito de quem tem diabetes mellitus é um hálito cetônico, né? Quem não conhece pode achar que a pessoa está alcoolizada, mas não é. É porque é uma forma que o organismo tem de tentar eliminar os corpos cetônicos. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço muitíssimo a participação de vocês e com certeza nos encontraremos na nossa próxima aula. Muitíssimo obrigado e até mais.